E aí, vamos direto ao ponto. Hoje a gente vai mergulhar numa análise super intrigante sobre um aspecto fascinante do comportamento humano: a arte de dominar o silêncio. Nosso foco principal nesse estudo é bem prático mesmo, um verdadeiro tutorial sobre o controle da fala. É muito louco como é comum ver as pessoas, sabe? Naqueles momentos de puro nervosismo ou insegurança, acabarem falando demais. Elas entregam tudo, revelam detalhes que, honestamente, deveriam ficar guardados às 7 chaves. Então, o que o material de base desenhou aqui é justamente para mostrar como cortar esse padrão pela raiz. A gente vai entender juntos como, muitas vezes, simplesmente não dizer nada é a ferramenta mais poderosa que alguém pode ter numa interação. Mas sério, já parou para refletir nisso? Por que exatamente o silêncio causa um desconforto tão bizarro na gente? Se a gente observar qualquer conversa de corredor no dia a dia, parece que existe uma necessidade quase desesperada de preencher os momentos quietos. Aquele cri-cri na sala, sabe? Quando o silêncio bate, a tendência natural é começar a disparar sobre os próprios planos, listar um milhão de conquistas, tudo naquela tentativa suada de provar algum valor, muitas vezes para completos estranhos. É como se o silêncio fosse um buraco negro ameaçador que precisa ser tapado a qualquer custo. Entender por que a nossa cabeça reage com essa angústia toda é o primeiríssimo passo para parar de fugir dessas pausas e começar a usar isso a seu favor. E para organizar esse nosso estudo prático, a gente vai passar por 5 passos rapidinho. Primeiro, o custo do barulho. Depois, a postura do observador. Aí a gente entra de cabeça no núcleo das nossas técnicas, com o tutorial de controle da fala, seguido pelo exercício da pausa insuportável. Por fim, a gente amaja tudo com o poder do mistério. Tudo isso foi desenhado para te dar técnicas reais que mudam a chave de uma postura de quem entrega tudo para uma postura de profundo poder e controle social. Então, ponto número 1, o custo do barulho e como ele é a defesa dos inseguros. As fontes que a gente está analisando trazem uma virada de perspectiva fantástica aqui. Aquele barulho constante, aquela falação sem fim, na verdade é um baita mecanismo de defesa que pessoas inseguras usam. Quem fala demais, na grande maioria das vezes, está só tentando encobrir uma fraqueza ou implorando por validação externa. Falar compulsivamente não é, nem de longe, um sinal de confiança. É um escudo de insegurança. E o preço que se paga pela imagem ao usar esse escudo é altíssimo. E isso nos leva a esse conceito de transparência, que é absolutamente genial. A ideia é a seguinte: quando a pessoa fala pelos cotovelos para provar o que fez, ela entra num estado de supercomunicação. Qual é o resultado disso? Ela fica completamente transparente. E pensa bem, no jogo das relações sociais, quem é totalmente transparente perde o mistério, perde o peso e, consequentemente, perde todo o poder. A urgência de verbalizar cada mínima intenção acaba derretendo a sua autoridade. Para quem quer construir respeito e influência, ser um livro aberto é literalmente a rota mais rápida para ser subestimado. Avançando para o ponto 2, a postura do observador e a biologia da autoridade. É aqui que nosso material faz uma analogia biológica muito interessante para explicar a dinâmica das nossas conversas. Porque, convenhamos, o comportamento humano não está tão distante assim da vida selvagem. As regras não ditas de quem domina e de quem acaba sendo dominado estão super ligadas a como a gente reage ao som e ao silêncio no ambiente ao nosso redor. Olha só que contraste maluco o texto apresenta. Lá na natureza, quem faz barulho é a presa. A presa se desespera, faz barulho, entrega onde tá e expõe todos os medos. Numa roda de conversa, a pessoa que não consegue segurar a língua faz rigorosamente a mesma coisa. Ela simplesmente imprime o mapa da própria cabeça e entrega de bandeja para quem tá ouvindo. Do outro lado da moeda, a gente tem a figura do predador social. O predador não gasta um pingo de energia fazendo alarde. Ele fica ali. Ele observa, analisa a situação, espera a hora certa e, acima de tudo, ele cria um vácuo no ar. Ao segurar a informação, esse observador silencioso já estabelece na hora quem é que está controlando o ritmo. E é exatamente aí que entra a regra de ouro que faz as engrenagens dessa tática funcionarem. A mente humana odeia o vácuo. Odeia mesmo. Quando alguém assume essa postura de observador e deixa um vácuo no ar, toda a atenção pula para o colo da outra pessoa. E como a nossa cabeça não suporta esse espaço vazio, o outro lado vai sentir um impulso quase automático de tapar aquele buraco. É nesse exato momento, naquele nervosismo básico, que as pessoas falam que não deviam, tropeçam nas próprias palavras e entregam quem realmente são. E tudo isso sem o observador ter precisado fazer uma única pergunta. Incrível, né? O que nos traz ao ponto 3, controle da fala. Um tutorial prático. Agora que a base psicológica está clara, bora para a prática.
A regra central desse controle, como o material destaca, é super simples na teoria, mas exige treino. Quem fala, cede e acaba se entregando, já quem ouve domina a parada toda. No fim das contas, aplicar esse controle sobre o que a gente fala é um verdadeiro teste de resistência emocional. Então vamos aos princípios fundamentais desse controle da fala. A primeira coisa, e talvez a mais essencial, parar agora mesmo de distribuir informação de graça por aí. Detalhes da vida pessoal, medos, desejos, tudo isso tem que ficar restrito. A segunda regra é deixar que os outros imaginem a sua persona. A imaginação dos outros sempre vai criar uma versão muito mais forte e fascinante do que a realidade nua e crua jamais conseguiria. E terceiro, entender que a verdadeira autoridade exige suor. Uma autoridade real não fica gritando por atenção. Ela exige que as pessoas trabalhem e se esforcem para alcançá-la. Ao segurar as palavras, você obriga o outro lado a investir energia na conversa. Ponto 4. O exercício da pausa insuportável ou o olhar de gelo. E olha, como o nosso objetivo principal hoje é focar nesse tutorial prático de exercícios de pausa e controle da fala, essa é a ferramenta exata que ensina a sustentar o silêncio de um jeito imponente, sem parecer que a pessoa está só distraída ou passiva demais na conversa. Colocar isso no dia a dia exige uma disciplina de ferro. E o material divide isso em 3 passos claríssimos. Passo número 1. Aguardar a outra pessoa terminar de falar por completo. Nada de interromper ou já sair concordando com a cabeça freneticamente. Passo 2. Manter o contato visual absolutamente neutro, ou seja, sem sorrisos nervosos ou cara de espanto. E o passo 3, que é a cereja do bolo, esperar 3 segundos inteiros antes de emitir qualquer tipo de resposta. É a aplicação tática daquele vácuo que a gente mencionou. Pode parecer pouquíssimo tempo no papel, mas colocar esses 3 segundos em prática desafia todos os nossos instintos naturais de conversação. E só para ficar super claro o impacto que isso tem, eu vou fazer uma pausa na fala agora mesmo, por exatos 3 segundos, simulando como seria numa conversa real. Repara só no peso desse silêncio. E o que rola durante essa pausa agonizante é uma virada de hierarquia profunda. Quem tá ali só ouvindo vira o juiz da situação e quem acabou de falar se transforma quase num réu. Na hora que enfrenta aquele vácuo, a pessoa que estava falando começa a duvidar imediatamente do próprio discurso. A insegurança bate com tudo. Aí ela tenta remendar a frase, adiciona um monte de detalhe que ninguém pediu, pede desculpa à toa. O silêncio, quando aplicado com esse método rigoroso, de passivo não tem nada. Na real, é a forma mais refinada e afiada que existe de intimidar sem precisar levantar a voz. Finalmente, chegamos ao ponto 5, o poder do mistério. É aqui que a gente fala sobre se tornar um enigma. Depois de absorver o custo de falar demais, treinar a postura do observador e colocar em prática os exercícios de pausa, esse é o prêmio final. É deixar de ser alguém previsível para começar a cultivar uma aura de respeito, tornando-se um verdadeiro mistério, uma interrogação para todo mundo ao redor. O impacto social dessa mudança é monstruoso. Sabe aquelas pessoas que adoram dizer que são um livro aberto? O material compara elas a revistas numa sala de espera. O pessoal folheia rapidinho, entende tudo logo de cara e depois simplesmente descarta. Não tem motivo para voltar a ler. Mas quem se posiciona como um enigma, quem domina os exercícios de controle da fala e retém a informação, nunca é decifrado facilmente. E a verdade é que a gente só dá valor real àquilo que não consegue decifrar. O enigma não vai para o lixo, ele vira uma verdadeira fascinação e obsessão para os observadores. Tem até uma citação incrível no nosso texto base que resume isso de um jeito brilhante. Olha só. O ouro é caro porque é raro. Pedras são baratas porque estão em toda parte. Não seja uma pedra. Sensacional. A escassez é a raiz de todo o respeito nas dinâmicas de poder. Se você entrega suas palavras, reações e sentimentos a todo momento, num piscar de olhos e para qualquer o seu valor na interação despenca. O respeito exige raridade. Falar menos e segurar a onda através do controle da fala é exatamente como a gente materializa essa escassez na nossa comunicação de todo dia. Então a gente fecha este estudo com uma provocação bem direta para você levar daqui. Quem é que vai preencher o silêncio na sua próxima conversa? Agora que as engrenagens dessa linguagem invisível do poder estão expostas, não precisa mais ser um jogo de pura adivinhação ou instinto. Ter controle sobre a própria fala e dominar a arte da pausa não são dons que caem do céu. São habilidades que a gente treina e cultiva. Dominar o silêncio é uma escolha estratégica de quem decide pegar o volante da situação. O desafio agora é colocar esses exercícios em prática e observar como a realidade ao seu redor vai simplesmente se transformar.